Olá, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar esse vídeo, eu vou fazer um convite muito especial para você. Inscreva-se agora no meu canal e já clique no sininho ao lado. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, você fica atualizado toda vez que eu postar um vídeo novo importante para a tua saúde aqui, você vai ser avisado desse novo vídeo. Outro ponto importante é que isso ajuda o canal a crescer e dessa forma a gente vai levar essas informações importantes para um número ainda maior de pessoas. Então eu conto com você e vamos para o vídeo. Ok, vamos falar nesse vídeo aqui sobre como vencer a diabetes sem medicamentos. Bom, primeiramente, quem sou eu para falar isso daí? Eu sou um terapeuta, mexo com a mente humana, né? Trabalho com reprogramação mental, mas sobre diabetes eu posso falar com você sim, como vencer sem medicamento. Então vou contar primeiramente a minha história para você entender. Em janeiro do ano passado, né, há um ano e meio atrás, eu estava com uma diabetes, eu já estava desconfiado pelos sintomas que eu vinha sentindo. Por exemplo, eu acordava 5, 6 vezes uma noite para urinar, eu ia urinar a bacia, né, o vaso sanitário ficava cheio de formiga após eu urinar, cansaço demais, sentia uma sede incontrolável, né, então eu estava sentindo os efeitos, eu já estava desconfiado que eu estava com diabetes. E como eu estava desconfiado com isso, eu comecei a estudar sobre causas da diabetes, comecei a estudar sobre a nutrição, sobre nutrologia, sobre alimentação, para tentar reverter a diabetes, ainda com esperança de que não tivesse com diabetes, mas para que eu pudesse, de repente, evitar. Mas chegou um momento que eu resolvi encarar a coisa, né? Eu resolvi encarar a situação de frente, fui fazer os exames e ali foi constatado realmente. Eu estava com uma diabetes descompensada, a minha glicemia era 370 de glicemia, ou seja, eu estava ali realmente podendo ter um mal súbito. E aí, diante disso daí, o médico me passou a receita para comprar 2 medicamentos. Falou para mim, diabetes não tem cura, você vai ter que tomar medicamento para o resto da vida. E eu, na hora, eu já vinha estudando sobre essa questão, porque os médicos dizem que diabetes não tem cura, e isso não é uma verdade. E aí o que eu fiz? Eu olhei para ele e disse, olha doutor, eu vou me curar da diabetes. Daí ele falou, não tem cura. Eu falei, tudo bem, mas eu vou eliminar essa diabetes, né, em menos de 30 dias sem tomar nenhum medicamento. Ele riu da minha cara. O resultado foi que em 26 dias, em janeiro de 2018, em 26 dias, eu saí da glicemia de 370 e fui para 86 de glicemia, fora até da pré-diabetes, e nunca mais voltei para aquele estágio de glicemia que existia antes, né, que foi constatado naquele exame. Então eu sempre faço a medição da minha glicemia no sangue e tenho uma saúde de ouro, recuperei, estou vivendo muito bem. Então veja bem, eu não tomei medicamento. Não tomei nenhum medicamento, mas eu mudei totalmente os meus hábitos alimentares e hábitos de vida. Então, o que é importante a gente entender? O nosso corpo ele é saudável, ele foi programado para viver na saúde. O que acontece é que desde cedo nós aprendemos a ter hábitos nocivos, aprendemos com os nossos pais, não por maldade deles, mas por ignorarem uma série de informações sobre nutrição. A população está adoecendo, a diabetes está crescendo, a obesidade está crescendo, problemas cardíacos, problemas de AVC, Parkinson, problemas como Alzheimer, depressão, ansiedade, que está ligado também a essa questão da alimentação. Tudo isso tem crescido e os médicos continuam sendo considerados vamos dizer assim, semideuses no que diz respeito à saúde. E o que eu vim observando? Você pega, por exemplo, quando você vai no médico, de repente ele vai lá te atender durante 15 minutos, 20 minutos uma consulta, se durar tudo isso daí, seja no SUS, seja no particular, seja por um convênio, e mal dá tempo de realmente saber qual é o teu problema, mas você já sai de lá com medicamento na mão. Então eu já vim observando que a medicina, ao contrário do que diz, né, Hipócrates, que é o pai da medicina, Hipócrates na Grécia Antiga dizia o seguinte, faça do seu alimento o seu remédio.
Mas hoje a medicina deu as costas para o seu pai. Hoje a medicina, ela não. Você vai no médico, meu Deus do céu, praticamente você não ouve falar sobre alimentação preventiva para não se gerar esse tipo essas doenças que hoje estão se alastrando, virando epidêmicas, né? O que o médico faz é uma medicina de remediar o problema, ou seja, de remédios. Né? Porque a formação do médico está muito ligada à indústria farmacêutica. A formação em medicina nas universidades partiu dos Estados Unidos no início do século passado, está muito ligada ao patrocínio da indústria farmacêutica para as pesquisas. Ele injeta uma grana pesada, desde a época dos Rockefeller, uma grana pesada investida nos centros de pesquisa das universidades norte-americanas, e aqui no Brasil acontece a mesma coisa, e logicamente que se a universidade recebe uma grana preta da indústria farmacêutica, a formação acabou sendo direcionada para que o profissional aprendesse a dar esse lucro de volta para a indústria farmacêutica. Nenhuma indústria vai colocar o seu dinheiro sem pensar em investimento. Investimento é pensar em investir para ter retorno. Então, o retorno que a indústria farmacêutica tem por injetar uma grana preta nas universidades em termos de pesquisa é o retorno de uma formação que vai prescrever medicamento. Mas não vai prescrever, por exemplo, aquilo que realmente é preventivo. Então, a coisa é muito séria. A indústria farmacêutica, e ela tem como seus maiores vendedores, preste atenção, os médicos, porque está te dando amostra grátis, ela vai nesse medicamento tal, ele tem o patrocínio, ele viaja quando ele bate metas para simpósios, aí ele viaja para congressos, tudo pago, vivendo em resorts, aí, ficando em resorts bastante luxuosos, tudo pago pela indústria farmacêutica. Então, veja bem, a indústria farmacêutica ela é uma indústria, ela quer lucro. E se ela quer lucro, a situação é a seguinte, ela quer que o cliente dela continue comprando. O que isso quer dizer? Ela não quer que você morra, porque se você morrer, né, você deixa de comprar, você vai deixar de dar lucro. Mas ela também não quer que você se cure, porque daí você deixa de tomar o medicamento e você também vai deixar de ter lucro. Então, uma série de doenças aí dizem não ter cura. Ou seja, você vai ter que administrar a coisa com medicamento. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, esses medicamentos, eles vão fazer o quê? Que você viva bastante, o máximo que puder, e doente, para você continuar consumindo esse medicamento. E eu não aceitei isso daí. Eu comecei a estudar realmente alimentação e hábitos, além da alimentação, que fossem favoráveis para que eu tivesse a recuperação da minha saúde. Então o corpo, como eu estava dizendo, ele foi feito para viver em equilíbrio, em homeostase, em saúde. Conforme a gente vai tendo hábitos nocivos, essa saúde ela vai declinando, vai declinando. A gente vai derrubando a saúde com hábitos péssimos, por exemplo, comer aí em fast foods e outras coisas mais, né? Mas assim, aí a gente vai derrubando a saúde. Conforme você começa a se alimentar, eu até vou fazer aqui uma metáfora, né? Você pega um carro, vamos lá, vamos falar aqui um carro, uma Mercedes de luxo. Se você coloca ali um óleo para o motor desse carro, que seja um óleo de uma motocicleta, esse motor vai ter problema. Por quê? Não está dando o alimento certo para esse motor. Mas, lógico, isso tem que ser feito antes desse motor fundir. Se você troca esse óleo, ele começa a funcionar melhor. É a mesma coisa da gasolina. Se você pôr uma gasolina batizada, você vai lá, você tem o seu carro é a gasolina, ele não é flex, mas ele é gasolina e você coloca álcool, vai dar problema. Você volta a dar o alimento certo com a gasolina e ele volta a funcionar normalmente. Tá certo? E o nosso corpo é a mesma coisa. Ele tem que receber o alimento certo. E foi isso que eu comecei a estudar. E aí reverti a minha diabetes, eliminando, por exemplo, açúcar, eliminando os chamados carboidratos rápidos, né? Que ao contrário, e aí é uma outra coisa que eu vou falar num outro vídeo, né? A indústria alimentícia, assim como a indústria farmacêutica, influencia muito nesses órgãos, né? Como a FDA nos Estados Unidos e aqui no Brasil a Anvisa, para indicar para você que você coma alguns alimentos que também vai fazer com que você fique doente. Por quê? Porque existe um patrocínio muito grande dessas indústrias dos cereais, né? Dos grãos,
o agronegócio, né? Você vê até na maior rede de televisão do Brasil, o agro é pop. Imagina quanto que não se investe, quanto que não se injeta de dinheiro numa emissora dessa para ser uma propaganda daquela no horário nobre. Ou seja, o que vai acontecer? Eles vão procurar o máximo divulgar pesquisas que vão dizer para você que trigo é bom e tudo que é feito com trigo. Então, por exemplo, pão, pizza, e aí salgados, coxinha, tudo trigo. Milho, aveia, arroz, tudo isso vira açúcar no seu organismo e vai favorecer a diabetes. Então, primeiro, eu não consumo nada com açúcar e não consumo carboidratos rápidos, somente carboidratos lentos, que são aqueles carboidratos que eles praticamente não vão causar na corrente sanguínea o pico, né, de glicemia que vai fazer disparar ali no pâncreas a produção de insulina, jogar insulina no sangue para que esse açúcar saia do sangue e vá para dentro da célula, o que acaba depois gerando a resistência à insulina, que é a diabetes. Então eu eliminei isso daí. Eu passei a ter uma alimentação e olha, gente, hoje eu me alimento bem, sabor, né? Por exemplo, a minha esposa, ela aprendeu receitas totalmente fora do normal. Eu como uma pizza hoje, que é uma pizza que as pessoas vêm aqui, eu não conto do que é feita a massa. Aí quando a pessoa come, ela fica surpresa com o sabor da pizza. Nossa, nunca comi uma pizza assim. E é uma pizza que não é de trigo a massa. A pizza é uma massa de couve-flor, para você ter uma ideia. Mas ela é extremamente saudável. Põe o queijo, põe tudo. E não tomo medicamentos. E a minha saúde decolou. Então, eu como manteiga, como ovos, como, enfim, queijo, como carne, como churrasco, né? Eu como tudo isso. E emagreci 40 quilos em 1 ano e 9 meses e matei minha diabetes, sem tomar medicamento. Então, veja bem, se você está passando por um problema, tem diabetes, primeira coisa, tem que mudar aqui, ó. Tem que se abrir para o novo, tem que sair do caminho da grande maioria das pessoas, o caminho que a grande maioria das pessoas que estão doentes e estão adoecendo estão seguindo. Porque senão você vai seguir, vai ter o mesmo destino, adoecimento, né? E problemas sérios de saúde. Você tem que ir no contrário. A maioria das pessoas estão tomando medicamentos, estão seguindo o médico e estão adoecendo mais e mais. Então é preciso fazer algo contrário. Então, se você quer realmente tomar uma decisão nesse sentido, veja bem, não estou dizendo para você que eu vou ser o seu médico, eu não sou médico, tá? Primeira coisa, consulte o teu médico, mas veja bem, se você quer uma alternativa para trabalhar isso daqui, e se você quer saber realmente qual que é o caminho que eu trilhei para não mais ter problemas com diabetes e ampliar, emagrecer 40 quilos, ampliar minha saúde, eliminar minha diabetes, eu conto isso para você. Nós temos um tratamento aqui para a tua mente, para que você possa fazer as mudanças, primeiro aqui, para que você possa depois fazer as escolhas certas para você eliminar esse problema da diabetes na sua vida, eliminar realmente, você não entrar mais naquela glicemia que mais cedo ou mais tarde acaba levando a tua vida embora com problemas cardíacos, com AVCs, com amputações, enfim, uma vida cheia de restrições, tá? Então, se você já foi diagnosticado com diabetes, eu digo para você, você pode viver muito bem sem a diabetes. Eu sou prova disso daí. Então, se você quer saber, leia a descrição desse vídeo aqui abaixo e clique no link que eu vou deixar para você e você vai falar comigo lá no WhatsApp, tá? De repente eu não te atendo imediatamente, mas no mesmo dia que você mandar a mensagem, eu vou responder para você, porque a primeira parte, o tratamento, né, que eu fiz para vencer a diabetes, eu compartilho com você, basta você procurar e a gente vê isso daí direitinho, tá bom? Então te espero lá, leia a descrição do vídeo, clique no link para bater um papo comigo. Te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau.